Então, uma boa noite a todos, cumprimentar a nossa presidente, Rosé Kirschmidt, cumprimentar também os colegas vereadores, cumprimentar a imprensa, representada pelo Cláudio, do Jornal Integração, e também pelo Gerson Sorgetz, e todos aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, uma boa noite. Então, nessas últimas semanas, com o retorno da bandeira laranja na nossa região, nós vimos que muitos estabelecimentos conseguiram, então, retomar mais uma vez as suas atividades, dentre eles os restaurantes, que antes estavam trabalhando no formato drive-thru, pegue leve, e também no formato de teleentrega, que para alguns restaurantes, né, inviabiliza esses formatos o seu funcionamento. E por motivos como o da semana passada, que geraram muitas manifestações negativas, tanto de turistas, moradores, proprietários de estabelecimentos e até mesmo de alguns vereadores que se pronunciaram nesses sentidos, que flagraram, né, várias cenas de pessoas e também de famílias comendo de formas inapropriadas, posicionadas em meio-fios de calçada, algumas também aglomeradas em esquinas, ou de frente mesmo aos restaurantes, e, consequentemente, se observou um ponto muito negativo, que foi a demasia de lixos em nossas lixeiras centrais, que não estão preparadas para esse tipo de comportamento e todo esse volume de lixo produzido. Ao mesmo tempo, vem aquela pergunta: não seria melhor os restaurantes, assim como os hotéis, terem uma flexibilização maior para que possam, então, atender de forma mais segura os seus clientes, quando em bandeira vermelha estivermos? Logicamente que a gente torce para que a gente não volte mais para a bandeira vermelha, mas é algo que nós não podemos confirmar e não podemos também excluir essa hipótese. Porque me parece muito óbvio que um restaurante ele tem muito mais condições sanitárias de atender um cliente do que deixar com que as pessoas consumam seus produtos de qualquer jeito ou de qualquer forma pelas ruas do nosso município. Um exemplo bem claro, que vem sendo citado por moradores e também por pessoas que presenciam, e principalmente pelos fiscais. Então, um exemplo bem claro é quando um cidadão decide comprar uma bebida, por exemplo, uma cerveja, em algum estabelecimento, e ele precisa, logicamente, fazer a retirada da máscara para consumir aquele produto, e assim ele anda com aquele copo, ele volta com aquele copo, ele faz a borges, volta na borges, até que ele termine essa bebida. Então, ele acaba ficando sem máscara, andando, dificultando a fiscalização dos fiscais e gerando uma inconveniência e um sabor para muitas pessoas, né, que entendem que as pessoas na rua têm que estar de máscara. Quantas pessoas ele teve contato nesse raio de ação, nesse meio tempo que ele estava ali, né, passeando com esse copo? Então, será que não seria mais interessante que os restaurantes pudessem atender essas pessoas? Será que não seria mais interessante para a saúde das pessoas, para a economia desses negócios? Isso me parece com certeza óbvio. Vimos alguns movimentos também do governo do Estado sinalizando, alguns vereadores, o prefeito também se posicionou nesse sentido, para que nós tenhamos, então, uma flexibilização de fato e aconteça o retorno da bandeira vermelha para a nossa região, e sabemos que todos os protocolos que são criados com as melhores das intenções, e nós devemos, sim, segui-los, mas é também chegado o momento de reavaliar alguns pontos, porque, na prática, eles podem não estar atendendo, então, à expectativa esperada. Nem as expectativas sanitárias, que se referem à saúde, e nem as expectativas econômicas. Temos que defender os restaurantes, que eles possam ter, então, uma maior liberdade para trabalhar, visto a importância e os cuidados que todos os restaurantes, ou a grande maioria, está tendo. Mas, principalmente em Gramado, que é uma cidade conhecidíssima por sua vasta culinária e os ótimos restaurantes que nós temos. As pessoas vêm a Gramado pela sua beleza, as pessoas vêm a Gramado também para conhecer nossos parques, com certeza, mas também para desfrutar da nossa gastronomia. Precisamos pensar para frente, aprender a evoluir com essa pandemia, e tenho certeza que os restaurantes abertos podem trazer muito mais segurança para seus clientes, se tiverem, então, a liberdade de fazerem seus atendimentos dentro das suas estruturas físicas, mesmo que possivelmente tenham que, sim,
trabalhar com um número reduzido de colaboradores, um número reduzido de espaços e de mesas, mas o que nós não podemos mais permitir é o que foi visto algumas semanas atrás, né, que foi o detalhe que eu salientei anteriormente, das pessoas comendo em meio-fios ou aglomeradas em esquinas. Precisamos, então, buscar esse apoio, uma regulamentação a nível estadual, consequentemente, a nível municipal, em prol da saúde, em prol da economia, em prol das pessoas e também, logicamente, em prol dos restaurantes e de um bom andamento para a nossa cidade. Somente no início da semana passada, eu tive a oportunidade de estar falando com 3 conhecidos, 3 amigos meus que trabalhavam no meio gastronômico, que estavam extremamente felizes, porque as empresas deles os chamaram novamente para trabalhar. Então, é por essas pessoas que nós lutamos e ficamos felizes por os restaurantes poderem ter voltado à ativa. Então, os restaurantes, lutamos para que eles possam, então, ter uma flexibilização tão justa para uma das classes que divulgam tão bem e representam tão bem a nossa região. Na semana passada, eu realizei um pedido de providências, que foi um pedido reiterado, para que o nosso prefeito Fedoca possa fazer a nomeação do Conselho Comunitário do Natal Luz. O vereador Luia fez uma observação na nossa sessão online, eu realizei um pronunciamento e um pedido de providências na semana passada, e nós vimos que esses pedidos e essas movimentações geraram uma movimentação no Poder Executivo e também na Gramadotur, que é uma das maiores interessadas nessa nomeação, visto as dificuldades de decisões que tem enfrentado em tempos de pandemia, e vimos que algumas pessoas também procuraram essa casa e procuraram esse vereador com a intenção de entender um pouquinho mais como funciona esse projeto, o que reafirma que o povo gramadense é uma comunidade muito voluntariosa e participativa, visto que os membros nomeados não têm nenhum tipo de ganho financeiro atuando nesse conselho. Então, esperamos aí que o nosso prefeito Fedoca consiga, então, fazer a nomeação desse Conselho Comunitário do Natal Luz o mais breve possível. Obrigado. Então, reitero meus cumprimentos a todos e gostaria de comentar que, nesse final de semana, nós realizamos uma ação voluntária, mais uma em prol do nosso meio ambiente. Foi, novamente, uma ação conectada ao Grupo Gramado Viva, grupo esse que atua em diversas causas ambientais na nossa região, pois o grupo atua em Gramado, Canela, São Francisco de Paula, sempre com o intuito, então, de fazer ações em prol do nosso meio ambiente. E essas ações consistem, na sua grande maioria, em ações de recolhimento de resíduos e também dejetos que são lançados inapropriadamente. Como ainda existe, e isso nos assusta, né, na nossa região, pontos que as pessoas continuam tendo um desrespeito e jogando ali ou colocando material indevido naquelas localidades. Nesse sábado, então, o Grupo Gramado Viva visitou a estrada do Parque da Cachoeira, em Canela. Realmente, eu ainda tenho dificuldade de entender como que, nos dias de hoje, existem pessoas ainda tão desconectadas com nossa realidade, que continuam poluindo o nosso meio ambiente, mesmo com todas as informações e notícias que nós temos de quanto isso é prejudicial. Semanas atrás, o vereador de Canela, Marcelo Save, havia mostrado o descaso e o descarte de lixo de forma criminosa naquela localidade. Foi aí, então, que nós realizamos esse mutirão, onde, em parceria também com a Prefeitura de Canela, fizemos a limpeza daquela área. Fizemos a separação dos materiais plásticos, papéis, metais, vidros, enfim, aqueles materiais que poderiam ser reciclados, onde, com o apoio com o caminhão da Prefeitura de Canela, foi feito o recolhimento e levado os dejetos para um lugar apropriado. E, na sequência, nós fizemos o plantio de mudas de árvores, na intenção, então, de sensibilizar e evitar com que essas pessoas continuassem, então, cometendo esses crimes contra a natureza. No próximo dia 19 de setembro, que será o Dia Mundial da Limpeza, será feita uma ação também pela Gramado Viva, aqui em Gramado, ali na conhecida Estrada do Meleiro, estrada que já é tradicional, por sempre ter pontos, né, de despejo de lixo regular. E o que mais assusta é que se encontra de tudo, até mesmo materiais que poderiam ser dado destino nas nossas lixeiras comuns da nossa cidade, mas existe aqueles resíduos que predominam, né, que são os dejetos de obras, que muitas vezes são entregues para as pessoas não licenciadas,
A gente confia nessas pessoas para fazer esse serviço, que pegam muitas vezes o nosso material, nos cobram, né, para isso, e dão um destino inadequado, jogando, né, em qualquer ribanceira, em qualquer lugar, em qualquer mata, em qualquer área verde. Então, sempre é importante nós termos recomendações, sabermos quem estamos contratando para esse tipo de serviço, que existem aquelas pessoas que não têm condições e muitas vezes não querem mesmo contratar um papintulho, contratar um zutrito, e acabam, então, optando por lançar seus dejetos em qualquer área verde, como eu disse anteriormente. Então, nós precisamos, como comunidade, como servidores públicos e também como vereadores, ser mais zelosos com essas questões e criar meios de punição para essas pessoas que cometem esses crimes, mas também criar mais campanhas educativas que abordem esse tema. É uma ideia que já foi citada aqui dentro dessa Câmara de Vereadores, a criação de um lugar público, de um espaço público para destinação desses dejetos de obra, logicamente que em quantidades pequenas, para atender não as grandes obras, mas sim aquelas pessoas que mais necessitam e muitas vezes não têm condições financeiras de contratar esse tipo de serviço. Salientando também a fatalidade e o óbito que aconteceu ali no cruzamento da Várzea Grande, realmente é um ponto que muitos vereadores já se colocaram à disposição, já reivindicaram também sobre isso, e a gente tem informações que esse projeto, através da nossa governança, ele já está pronto desde 2018, todo o projeto completo, que contempla a rótula, que contempla a saída ou a entrada ali da Vila do Sol, e na última reunião que tivemos com a EGR, eles informaram que eles não iriam licitar, porque havia um interesse de privatização da EGR. Com o ex-presidente Nelson Lídio, parecia que esse projeto já estava totalmente encaminhado, eles já estavam fazendo a licitação, mas com a troca de presidente, pelo que vimos aí, mudou todos os planejamentos. Então, acredito que teremos que ter um envolvimento muito forte da nossa comunidade dos vereadores para que isso aconteça. Obrigado e boa noite.